Depois de um ano, a esposa do bilionário finalmente recuperou a memória, lembrou-se de cada momento em que fez amor com o marido e os dois se abraçaram com força. Através de inúmeras dificuldades, o casal finalmente se reconheceu. Mas quem diria que tudo isso era apenas imaginação da Cinderela e que um perigo maior se aproximava silenciosamente? Cinderela estava excitada, mas o que apareceu diante dela não foi uma coincidência, mas Asli estava tentando prejudicá-la intencionalmente. A aparição repentina de Orhun salvou Lyra a tempo, e ela também recuperou felizmente a memória. Ao ouvir isso, Asli tentou reprimir sua raiva, expressando que estava feliz por ter ajudado Lyra. Asli perguntou a Lyra se Orhun sabia que foi ela quem trouxe Lyra para cá. Ela está quase desesperada porque se Orhun descobrir essa verdade, ela será expulsa da vila a qualquer momento. Pensando nisso, ela tomou uma decisão maluca. Nesse momento, Orhun apertou o elevador, mas sentiu que estava demorando muito e decidiu subir as escadas. Parece que os dois estão correndo contra o tempo. Asli pede ajuda à mãe de Eda e pergunta o que ela deve fazer agora? Os dois rapidamente tomaram uma decisão. Ela pediu a Asli que ganhasse tempo para que ela pudesse ter a chance de entrar em contato com a mãe de Orhun. Agora, quando Orhun viu Asli, ele perguntou por que ela veio ao hospital. Asli usou a desculpa de estar preocupada com Lyra, mas Orhun não queria falar bobagens com ela, então se virou e voltou para o quarto do hospital. Mas no segundo seguinte, Asli fingiu desmaiar. Orhun ficou surpreso e não teve escolha a não ser chamar uma enfermeira para ver como ela estava. Ele não sabia que nessa época a mãe de Eda estava preparando sua mãe para tomar um tipo especial de café. Ela então conheceu a mãe de Orhun sozinha e disse que isso foi preparado especialmente para ela, como um auxílio para dormir. Dona Essa não teve dúvida sobre isso e bebeu tudo. Vendo isso, a mãe de Eda ficou satisfeita com o resultado, e a conspiração contra Lyra começou oficialmente. Neste momento, na mente de Lyra, ela se lembrava claramente dos momentos íntimos com Orhun. Foram os momentos felizes que os dois tiveram. Mas ela ainda não conheceu Orhun e Orhun não sabe que ela recuperou a memória. Asli ainda ganha tempo, dizendo que quer conversar sobre o problema deles. Mas Orhun afirmou que desta vez foi Asli quem enganou Lyra para fazer terapia de eletrochoque. Agora ele só quer ficar com Lyra. Disse a si mesmo que lidaria com Asli mais tarde. Mas naquele momento o acidente aconteceu novamente. Orhun recebeu uma ligação dizendo que a senhora Esra desmaiou repentinamente e foi levada para um hospital próximo. Orhun queria conhecer Lyra primeiro, mas foi impedido por Asli. Ela fingiu ser atenciosa e disse que Orhun deveria ir ver sua mãe, e que ela ficaria aqui para cuidar de Lyra porque queria uma chance de se redimir. Orhun correu para o hospital sem pensar e, vendo que sua mãe estava bem, deu um suspiro de alívio. A senhora Essa se perguntou por que ela desmaiou de repente, mas nem mesmo a governanta conseguiu entender. Mas felizmente não foi nada grave, a senhora Essa se recuperou após algumas horas de observação no hospital. Então Asli recebeu uma mensagem de texto, a mãe de Eda dizendo que ela havia ganhado tempo com sucesso e que Asli precisava fazer algo antes de Orhun voltar. Mas justamente quando ela estava procurando uma oportunidade, Homer apareceu acidentalmente. Após saberem que Lyra havia recuperado a memória, as duas se abraçaram com força. Mas depois que Homer se acalmou, ele primeiro perguntou se Orhun sabia da notícia. Lyra disse que Orhun foi ao hospital para atendimento e que Esra e ele retornariam em breve. Olhando-se no espelho, Lyra ficou feliz por finalmente reencontrar Orhun após um ano de separação. Desta vez ela não vai desistir, com certeza cuidará bem de Orhun. Mas assim que ela saiu do banheiro, Asli apareceu com o médico. A notícia chocou, Lyra nunca havia pensado nisso. O médico ainda fingiu dizer que Lyra tinha um tumor no cérebro e que a doença já estava em estágio final. Ao ouvir isso, todo o corpo de Lyra ficou gelado, e ele também disse que havia perdido a melhor chance de tratamento. O humor de Lyra imediatamente atingiu o fundo do poço, ela não conseguia acreditar no que ouvia. É uma pena que ela não soubesse que essa era a trama de Asli. Homer foi o primeiro a recuperar a compostura e pretendia informar Orhun, mas foi impedido por Asli. Ela afugentou Homer e fez lavagem cerebral em Lyra deliberadamente. Oh, eu posso entender seu humor. Depois de finalmente recuperar a memória, você descobre de repente que tem câncer. Ela expressou que, como amiga de Lyra e Orhun, esperava sinceramente que eles pudessem viver juntos. Mas agora esta doença coloca Lyra em desvantagem. Asli acredita que Lyra não deveria dar esperança a Orhun. Obviamente, Emir também ficaria muito desapontado se soubesse desta notícia. Portanto, é melhor que Lyra saia da vila. Um segundo atrás ela parecia muito triste, mas depois de sair sorriu satisfeita.
Ela disse ao médico para falsificar secretamente registros médicos. Ela então enviou uma mensagem de texto para a mãe de Eda, dizendo que tudo estava resolvido. Depois de algumas horas, Oh-hun voltou ao hospital. Mas sob o ataque verbal de Asli, Lyra realmente teve uma ideia extrema e olhou para Oh-hun com olhos cheios de relutância. Ao mesmo tempo, Leila voltou para seu apartamento tarde da noite, descobrindo que a chave não poderia ser aberta, mas também não sabia que Seket estava esperando por ela. Embora muito preocupado, Sevet fingiu não se importar e disse que se Leila chegasse em casa tão tarde, deveria prestar atenção à segurança. Mas a atitude dele deixou Leila muito incomodada. Os dois começaram a discutir novamente, mas após cada discussão, inconscientemente pensavam um no outro. No próximo episódio, Oh-hun olhou para Lyra com sinceridade. Cada palavra que ele disse tocou Lyra e ao mesmo tempo acendeu nela esperança de vida. Lyra tentou encontrar outras soluções, mas parecia que desta vez as coisas eram diferentes. A menina tinha acabado de recuperar a memória, mas o médico a diagnosticou com câncer em estágio avançado, e a doença já havia se espalhado por todo o seu corpo. Com apenas algumas semanas de vida, Cinderela ficou imediatamente com o coração partido. Mas na verdade, tudo isso é trama de Asli. Lyra é ingênua, essa doença a deixa preocupada, hesitante em contar a Oh-hun que recuperou a memória. Ela estava com medo de machucar as pessoas ao seu redor, mas não sabia que essas coisas eram trama de Asli. Mas Oh-hun estava bem ciente de sua normalidade e perguntou o que havia acontecido. Lyra teve que mudar de assunto, dizendo que estava preocupada com dinheiro. Parecia que toda vez que ela aparecia, coisas ruins iriam acontecer. Embora Oh-hun não tenha dito isso em voz alta, essas coisas eram como um fardo psicológico que pesava sobre Lyra. Oh-hun disse: "Não faça mais coisas perigosas, estarei sempre ao seu lado. De agora em diante, você deve discutir tudo comigo." Por um momento, Lyra quis dizer que havia sido diagnosticada com uma doença terminal, mas depois pensou no que Asli disse e sentiu que fazia sentido. Oh-hun a perdeu uma vez e isso o afetou. Lyra tem medo de que, quando Oh-hun souber a verdade, sofra ainda mais. Pensando nisso, Lyra não conseguiu mais controlar as lágrimas. Então ela arrumou suas coisas e se preparou para sair do hospital. Omer perguntou a Oh-hun se ele sabia disso. Lyra balançou a cabeça, decidiu não revelar, mas Omer sabia que essa escolha não era apropriada. Quando ele estava prestes a convencê-la, Asli o interrompeu e disse que Lyra fez a coisa certa e que eles definitivamente manteriam seu segredo. Embora Omer não concordasse com o que ela disse, não havia solução melhor no momento. Lyra percebeu sua confusão, pensou imediatamente em procurar outro médico para consultar e quis ter certeza de que nada aconteceria. Ao ouvir isso, Asli mostrou uma expressão complicada. Obviamente não era isso que ela queria. Quando voltaram para a vila, descobriram que a senhora Essa havia recebido alta do hospital. Aslia imediatamente fingiu ser atenciosa. Ela se aproximou para perguntar sobre a senhora Essa e olhou para a mãe de Eda como se quisesse insinuar algo secretamente. A mãe de Eda reagiu rapidamente e adivinhou que definitivamente algo estava errado com Lyra. Os dois marcaram um encontro do lado de fora. Nesse momento, Oh-hun também descobriu que, enquanto estava no hospital, Lyra o evitou intencionalmente ou não. Oh-hun achou que ela estava muito cansada, então disse a Lyra para descansar bem e deixar a limpeza para amanhã. Depois foi embora porque tinha que ir até a empresa para cuidar do trabalho. Antes de sair, ele hesita, dizendo que se Lyra precisar dele, ele pode ficar. Mas Lyra não tentou convencer Oh-hun a ficar. Lyra também queria descansar um pouco. Depois que Oh-hun saiu, suas lágrimas continuaram escorrendo, então ela pegou o telefone e quis agendar um exame de saúde. Mas os pensamentos de Lyra assustaram Asli e a mãe de Eda. Se Lyra descobrisse que ela era completamente normal, o plano deles falharia completamente. A mãe de Eda disse a Asli para encontrar uma maneira de subornar o médico. Depois que Lyra terminou de ligar, ela estava prestes a sair quando Asli entrou na sala e disse que poderia ir com Lyra. Inesperadamente, Asli foi rejeitada. Lyra disse que Omer iria com ela. Asli obviamente não queria ceder, mas não conseguiu encontrar um bom motivo, então ela só pôde seguir os dois. O exame seguinte correu bem. O médico era especialista na área e disse que o resultado voltaria amanhã. Mas a julgar pela condição física atual de Lyra, parece que ela não tem câncer terminal. Porém, Lyra ainda está um pouco inquieto e só pode esperar pelos resultados de amanhã. Mas neste momento ela não percebeu que Asli estava esperando do lado de fora da porta. Depois que os dois saíram, ela entrou secretamente no quarto do hospital e disse que precisava da ajuda do médico com alguma coisa. Ela prometeu que pagaria muito se ele alterasse os resultados do teste. A princípio ela pensou que o dinheiro poderia manipular tudo, mas parecia que ela estava errada. O médico mostrou-se uma pessoa muito responsável. Suas objeções fizeram Asli sair rapidamente envergonhado.
Justamente quando Asli estava desesperado, a mãe de Eda ligou. Ela pesquisou o nome e endereço do médico e descobriu que ele tinha uma fraqueza fatal. Não há dúvida de que os resultados desta vez serão definitivamente manipulados e ninguém saberá o seu enredo. Orhun não só não sabia que Lyra havia recuperado a memória, mas também não sabia que Lyra havia feito um exame de saúde secretamente. Orhun tirou o presente preparado. Foi exatamente isso que Lyra lhe contou quando ficaram presos no banheiro. Ao ver Lyra não responder, Orhun pensou ter se lembrado de algo. Lyra teve que fingir que não se lembrava de nada, mas depois de ir para a cama não conseguiu mais controlar suas emoções e não conseguiu dormir. Tarde da noite, ela olhou para Orhun dormindo profundamente. Lyra secretamente saiu da cama e lentamente se aproximou dele. No próximo episódio, quando Lyra sofre de uma doença falsa, Asli suborna o médico com sucesso. Lyra não queria machucar Orhun novamente, mas estava desesperada por causa da ironia do destino. Mas parece que Homer será um fator surpreendente nessa trama. O bilionário não conseguia acreditar no que ouvia. Cinderela disse que queria terminar com ele. Ele ficou perplexo por alguns minutos, de boca aberta, verificando constantemente se o que ela dizia era verdade. Lyra sentiu. Era disso que Orhun mais tinha medo. Ele já havia perdido Lyra. Para acabar com as esperanças de Orhun, Lyra mentiu que não queria viver com alguém que não amava. Ao ouvir essas palavras, Orhun ficou com o coração partido e só conseguiu cerrar os dentes e dizer: não importa o que Lyra decidisse, ele a apoiaria. Orhun deixou toda sua ternura para Lyra, mas não viu Lyra se escondendo do lado de fora da porta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Este casal de coração partido acabou se separando novamente por causa de um mal-entendido. Neste momento, Lyra recebeu uma ligação do médico, que disse que o tumor cerebral de Lyra estava crescendo. O tempo está se esgotando. Obviamente, ela não sabe que essa é a trama de Asli. Embora a médica fosse relativamente direta, ela descobriu a fraqueza de seu oponente. Somente ameaçando a família do médico ela conseguiu falsificar o prontuário médico de Lyra. Mas Lyra nada sabia de tudo isso. Suas mentiras extinguiram completamente o último raio de esperança em seu coração. Ela finalmente recuperou a memória, mas agora está com câncer. A única pessoa que ela não pode abandonar é Orhun. Pensando nisso, seus olhos ficaram determinados. Depois disso, Lyra foi para o escritório. Neste momento, Orhun planejava levar Lyra em uma viagem. Mas Lyra não demonstrou entusiasmo e no final, reuniu toda a coragem e disse que queria terminar com Orhun, o que o chocou. Toda vez que ele estava em um impasse, ele ia até o velho. Orhun estava muito triste. Ele disse ao velho, se Lyra o deixasse, não adiantaria ele viver. Ao ouvir isso, o velho analisou o problema com muito cuidado. Ele sabia que Lyra amava muito Orhun, mas sentiu que havia algum motivo pelo qual Lyra repentinamente propôs romper com Orhun. Quanto a qual era esse motivo, Orhun teve que descobrir por si mesmo. O velho esperava que ele não desistisse porque pensava que se Lyra e Orhun se sentissem novamente desta vez, eles se perderiam para sempre. Além disso, as coisas não estão tão ruins quanto Orhun pensava. Eles podem se divorciar e ainda viver sob o mesmo teto. Essas palavras realmente funcionam. Mais tarde, Orhun conhece Layla, mas Layla está muito ocupada e ainda lida com Seket. Agora o problema está ficando cada vez mais complicado, então Orhun contratou ele mesmo um advogado. Quando voltou para a vila, o advogado já havia preparado os papéis do divórcio. Na hora de assinar, Lyra ainda estava um pouco hesitante. Afinal, Orhun era o homem que ela amava profundamente. Depois que ela assinasse, não haveria mais qualquer relacionamento entre os dois. Orhun era igual, ele até torcia para que Lyra não assinasse. Mas a realidade foi, em última análise, cruel. As duas pessoas assinaram por sua vez, deixando o resto para o advogado cuidar. O coração de Orhun estava cheio de decepção. Lyra olhou relutantemente para Orhun, aproximou-se lentamente e disse: estarei sempre aqui esperando você voltar. Orhun disse que tinha que ir a uma festa esta noite e queria que Lyra fosse com ele uma última vez, mas Lyra recusou. Esta série de recusas deixou Orhun extremamente desapontado. Quando os dois chegaram na sala, a senhora Ezara ainda estava um pouco confusa e perguntou o que o advogado estava fazendo aqui. Orhun disse friamente que estávamos nos divorciando, o que surpreendeu a senhora Ezra. Ao ouvir o resultado, Asli e a mãe de Eda ficaram felizes, mas Orhun disse de repente que o divórcio não era absolutamente nenhum obstáculo. Lyra não sairia da vila. Ele quer esperar até que Lyra recupere completamente a memória antes de se casarem novamente. Mas sua mãe não ficou nada feliz com essa decisão. Mas Orhun não podia deixar Lyra ir embora e queria que todos mantivessem segredo do menino. Coincidentemente, os servos também sabiam disso.
Depois que Homer soube disso, ele não entendeu por que Lyra queria se divorciar de Ohun. Homer conhece Lyra em particular e descobre que o resultado do exame médico dela é negativo. Homer não entendia a maneira de Lyra fazer as coisas e achava que Ohun tinha o direito de saber a verdade. Mesmo que ela estivesse com uma doença terminal, Lyra deveria contar a Ohun. Lyra acha que causou muito sofrimento a Ohun. O divórcio é apenas o primeiro passo. Ela quer que Ohun se acostume gradualmente com a vida sem ela. Lyra encontrará uma oportunidade de sair secretamente da vila e pede a Homer que ajude a manter isso em segredo e não conte a ninguém. No episódio seguinte, Ohun aos poucos descobriu suas deficiências enquanto cozinhava para Lyra. Na cozinha, ele expressou seus sentimentos. Mais tarde, Lyra encontrou o colar da irmã de Ohun. Enquanto estavam imersos em reminiscências, a vila perdeu repentinamente a energia, Lyra entrou em pânico, Ohun a abraçou com força.